dia a todos. Com muito prazer, eu vou dar continuidade a esses seminários de encerramento do ano acadêmico do programa de pós-graduação em Saúde Global e Sustentabilidade. E hoje, nessa manhã, nós temos a grande satisfação de ter a Miriam Ventura, que está terminando o seu pós-doutorado no programa, e vai nos apresentar o seu relatório final sobre o tema Saúde Global e Direitos Humanos, Direito à Saúde e Benefícios do Progresso Científico na Incorporação de Novos Medicamentos. Miriam Ventura, ela é graduada em Direito, mestre e doutora em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Sérgio Arouca. Ela é professora adjunta do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ e docente permanente do programa de pós-graduação em Saúde Pública e do programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, ambos da Federal do Rio de Janeiro e esse último da UERJ também. Ela é pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade da USP, como já mencionei. É também editora associada da revista Caderno de Saúde Pública. Ela coordena o Laboratório Interdisciplinar de Direitos Humanos e Saúde e desenvolve estudos sobre direito à saúde e sistema de justiça. E a sua supervisora no projeto de pós-doutorado é a Deise Ventura, que vai ser debatedora também nessa manhã. Então, seja muito bem-vinda, Miriam, e passo a palavra a você agora para fazer sua apresentação. Bom, eu queria iniciar agradecendo muito o acolhimento desse programa durante um ano tão difícil, né? Especialmente que é um sonho estar com a Deise Ventura e com vocês da USP, da Faculdade de Saúde Pública. Era um desejo que estava realmente nos meus planos, né, de seguir nessa proposta acadêmica. Então, é uma alegria que eu levo desse ano tão difícil, com tantas tristezas, é poder ter sido recebida por vocês, e agradeço muitíssimo a Deise pelo acolhimento, a Helena, e a todos os colegas do programa, que, apesar da distância, a gente conseguiu concluir o trabalho com muitas dificuldades desse ano, mas acho que é um estímulo até a dar continuidade, considerando a dificuldade do nosso contexto atual. Então, com esses agradecimentos a Deise e a toda a equipe do programa de pós-graduação, eu gostaria de apresentar um pouco o relatório. Já digo que ainda não teve um distanciamento necessário para um adensamento crítico do próprio trabalho. Então, essa apresentação eu vou escolher um aspecto do relatório que abrange pelo menos 3 componentes, que é a jurisprudência internacional, que eu assim vou chamar, o cotejamento da legislação brasileira e o processo de incorporação. Na verdade, a problemática, o que me levou, a minha motivação de fazer esse trabalho, é que o acesso a medicamentos, ao tratamento em geral, terapêutico, tem sido o principal tema do ativismo em saúde global. Desde a década de 90, se vem desenvolvendo estratégias, inclusive de litigância internacional, em torno desse tema do acesso ao tratamento. E o acesso a medicamentos é a principal estratégia de desenvolvimento ou de suporte do tratamento de disponibilizados. E ele tem uma questão bastante peculiar, porque é uma dinâmica do setor farmacêutico, a dinâmica do setor farmacêutico no sentido de disponibilizar a tratamentos mais antigos e sempre acelerar os mais novos. Então, a minha problemática ela vai exatamente nesse conflito, nessa multiplicidade de atores que disputam
recursos e influência de Estado e no mercado em relação ao acesso a medicamentos. Então, qual foi a minha estratégia para trabalhar esse tema? Foi trabalhar dois conceitos, ou duas concepções, o direito à saúde e aos benefícios ao progresso científico, que são dois direitos assentados no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? E investigar como que o acesso a medicamentos foi desenvolvido nesse sistema internacional. Quais as concepções que estão em disputa e quais os argumentos que vêm sido utilizados. Então, o tema ele vai envolver direito, economia e política, vai envolver a relação de saúde com a ciência, e o medicamento vai envolver inovação e mercado nessa intervenção. A estratégia de investigar esses dois direitos humanos, né, foi buscar também os nexos entre eles e a saúde global, que também vem sendo uma proposta, né, um objetivo desde a década de 90, iniciada com o Jonathan Mann, de aproximar os nexos e investigar os nexos entre direitos humanos e saúde global de forma integrada com aspectos sociais, programáticos e técnicos científicos. Então, isso é apenas uma primeira aproximação com o tema. Exatamente a minha busca na USP foi para avançar nesse link com a saúde global, e então eu já trato desse quadro teórico bastante complexo, né, que envolver direito, economia, política, saúde, ciência, e a minha proposta aqui vai ser mostrar o mapeamento dessas decisões e dessas discussões nos comitês, nas instâncias internacionais. Uma primeira questão da problemática é que, no acesso a tratamento e acesso a medicamento, as evidências dos estudos mostram que as políticas, regras e instituições existentes são as principais responsáveis pelas privações e desigualdades no acesso a medicamento. A gente tem constatado que nem o mercado, nem os estados têm respondido às necessidades de saúde da população. Então, a proposta é investigar isso, porque é urgente uma reestruturação, tanto do sistema global como do sistema local. A gente está em busca de construir alternativas que sejam factíveis nos sistemas nacionais e que assegurem essa assistência à saúde com acesso a terapêuticas adequadas às necessidades de indivíduos e populações. Como o medicamento é a principal estratégia, é a ele que nós vamos dar. Como eu disse, a emergência dos direitos humanos e saúde global, ele tem um histórico que vem desde, basicamente, dos anos 90, mas nós temos alguns antecedentes importantes, como a Declaração de Almata, né, sobre saúde para todos, que inaugura esse principal argumento dos serviços médicos e da cobertura em saúde para todos. Temos depois uma aproximação na década de ouro, que eu chamo das conferências internacionais de direitos humanos, a convergência entre dois movimentos fortes, que é o de HIV e AIDS e o de saúde e direitos reprodutivos, que também vão desenvolver melhor essas relações entre direitos humanos e saúde, né? E saúde e direitos humanos. Temos, então, na década de 96 a 2000, também um movimento global para acesso a tratamento antirretroviral, e que todos os documentos analisados mostram que foi aí mesmo um ponto inicial da construção dos argumentos do direito ao acesso ao medicamento como um direito humano derivativo do direito à saúde. E, a partir de 2003, nós temos marcados aí movimentos de saúde global, direitos humanos e justiça social, mais propriamente, e eu chamo a atenção para um dos mecanismos existentes no sistema, que são as relatorias especiais, a Relatoria Especial de Saúde do Conselho de Direitos Humanos,
A gente ontem falou sobre as questões da OMS com a professora Deise, na apresentação de ontem, e eu lembro que é muito interessante porque as reformas da OMS têm se espelhado em alguns mecanismos, né, de cobrança e de constrangimento mesmo dos direitos humanos, e isso já é existente, né, que é tal. Então, uma principal hipótese desse trabalho é, de fato, da gente articular esses mecanismos e instrumentos já existentes e potencializá-los em rede para que a gente tenha uma maior execuibilidade. O que se viu nas propostas dos estudos, na literatura? Que nós temos uma proposta de governança global em saúde e regulamentações eficazes numa perspectiva crítica que tem dois grandes eixos. Um é o enfrentamento das iniquidades. Isso é absolutamente comum a toda a literatura crítica que fala sobre saúde global e direitos humanos. E um segundo eixo, que também ontem a gente abordou bastante no debate sobre a OMS e tal, é o desenvolvimento sustentável. Daí que eu acho que eu estou absolutamente no lugar certo, com as pessoas certas para discutir isso. São esses dois eixos que nos mostram como tem sido desenvolvido ou criticado esse acesso às terapias no âmbito global nessa questão crítica. São 3 pontos que são colocados de muita preocupação nesse debate. Primeiro, são as divisões tecnológicas e as disparidades econômicas. Ou seja, nós temos empresas de saúde global, práticas de concorrência e monopólio, parcerias público e privado, que não têm colaborado, de fato, no enfrentamento de iniquidades, mas sim produzido uma divisão, e eu acho que todo o debate da vacina em Covid tem nos mostrado claramente essas divisões e disparidades, né? Um segundo ponto é bastante preocupante, que é a escassez global e local. Não só as crises financeiras sucessivas e o subfinanciamento do sistema de proteção social, mas o que mais me preocupou no trabalho e me deixou bastante triste é a pesquisa e inovação voltadas ao lucro. Ou seja, hoje nós não temos um conjunto de pesquisas, um desenvolvimento de pesquisas que dê conta de tratamentos de doenças negligenciáveis, das necessidades de população. Tivemos algumas iniciativas, como o Fundo Global de Combate à AIDS, tuberculose, malária, alguns planos que a gente vai ver mais adiante, mas ainda nós temos uma escassez global de alguns tipos de tratamento, pediátricos e para outras. E um terceiro ponto que é tratado muito fortemente na literatura são as visões conflitantes que existem no sistema internacional de direitos humanos, né? E na própria saúde global, que nesse nexo se corresponde. Ou seja, nós temos 2 grandes grupos, aqueles que defendem um olhar mais neoliberal e técnico, e eu vou chamar até mais liberal e técnico, com o argumento da eficiência econômica e a sustentabilidade dos sistemas. Eu vou enfatizar que a sustentabilidade é do sistema, né? E não a sustentabilidade como nós entendemos. Ou seja, em um outro eixo se prende exatamente na questão ética e política do acesso ao tratamento e a medicamentos, e que a saúde deve ser entendida como direito humano, ou seja, esse eixo, esse grupo, eles maximizam os direitos nesse argumento, e a sustentabilidade não como uma sustentabilidade de algo, de um sistema apenas, mas a sustentabilidade com justiça social, equidade, solidariedade, igualdade de direitos e políticas centradas nas pessoas. Eu acho que essa é a principal diferenciação, porque na argumentação a gente vê políticas baseadas em evidências, sustentabilidades do sistema, sustentabilidade econômica, e a perspectiva crítica nos traz
esse contraponto que as políticas devem ser centradas nas pessoas. E nós vemos aí alguns movimentos, desde a Rio 92, enfim, com essa perspectiva desses dois eixos. Então, a perspectiva crítica que a gente vai adotar é exatamente buscando essa redução. Qual é a principal causa relatada, ou fenômeno que envolve isso? Sem dúvida, é a globalização de cima para baixo, neoliberal ou hegemônica, como chama Boaventura dos Santos, né? A globalização é um processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve essa capacidade de designar como local outra condição social ou entidade rival. Eu acho que essa definição do Boaventura dos Santos nos ajuda muito, principalmente porque é um autor que tem trabalhado bastante as questões de direitos humanos e a sua efetividade, a responsabilização e o envolvimento. Então, a saúde global, nesse caso, seria uma manifestação também, e também a gente vê paralelos na literatura, de uma saúde global voltada a uma globalização de cima para baixo, uma saúde internacional, onde tem um domínio de determinados países e regiões em países por outros países, e temos também nos direitos humanos o mesmo fenômeno da globalização. E a gente pôde observar na pesquisa que se focalizou na incorporação tecnológica no sistema público, ou seja, como é que nós recebemos essas inovações, como é que nós podemos inovar os nossos tratamentos, e o que a gente pôde observar é o fenômeno que o Boaventura dos Santos chama de globalismo localizado, ou seja, a gente constata o impacto específico de práticas e imperativos transnacionais que deterioram, de fato, as condições locais. Então, qual é a proposta do nexo entre saúde global e direitos humanos? Seria os direitos humanos como um roteiro emancipatório, a gente utilizar o potencial desse sistema exatamente para focalizar em política para as pessoas no sentido de emancipação. Então, a saúde global e os direitos humanos teria os direitos humanos como base jurídica, ético-política e estratégica para demonstrar essas disparidades em saúde e em justiça e alavancar as transformações. Então, por exemplo, a ideia, partindo da nossa discussão de ontem sobre a reforma da OMS, talvez utilizar esse potencial já dos relatórios especiais, dos comitês de monitoramento, como nós vamos ver, potencializando essa saúde global crítica. Então, esse trabalho ele vai buscar resgatar essa preocupação central dos direitos humanos e da saúde global com a dignidade das pessoas e a justiça social na reconstrução das leis e políticas. Enfim, a proposta do Boaventura é especificar as condições multiculturais dos direitos humanos e desenvolver, então, uma visão crítica do Sul, como fundamental à reconstrução. Então, esse trabalho é uma primeira aproximação com essa busca de reconstrução. Bom, descendo, quais são os dois principais conceitos que nós vamos tentar desenvolver? Exatamente do Pacto Internacional de Direitos Humanos, que é de 1966, foi ratificado pelo Brasil em 1992, e nós temos dois artigos, dois dispositivos nesse pacto. O artigo 15, que nos garante, né, os benefícios do progresso científico e suas aplicações, que estaria, obviamente, as aplicações na saúde seriam uma garantia de todos os povos, como recentemente, como, por exemplo, a vacina como um bem global, né? Um bem universal global. E nesse mesmo artigo 15, vocês vão ver que também eles protegem a propriedade intelectual, ou seja, o que derivam as patentes.
Então, aqui já se observa um conflito intrínseco nas normas, dada que no item B eu tenho uma perspectiva, né, basicamente social desse direito, a função social do progresso científico, e no item C do mesmo artigo eu tenho a garantia da propriedade privada, da propriedade intelectual. E, portanto, aqui é que vão se desenvolver as principais tensões dessa discussão. E o artigo 12 do direito à saúde, ele envolve também o melhor estado, o melhor padrão de saúde possível, né? E, portanto, ele também abrange a prevenção e o tratamento. Bom, eu posso dizer que a minha preocupação grande e focalizada na responsabilidade jurídica e política do Estado também não é nova na literatura e nem na discussão. Envolve a exigibilidade e a realização progressiva dos direitos sociais, econômicos e sociais. Isso é uma discussão bastante antiga, né? Bastante antiga, que eu digo, anos 90, né? Que foi motivada, inclusive, pelo ciclo de conferências, pelas metas, enfim, todo um mecanismo de cobrança e de exigibilidade desses direitos. O principal argumento dos Estados nacionais é que essa exigibilidade deve ser limitada às possibilidades econômicas e condições materiais do país. Já o argumento central do comitê de monitoramento desse tratado é que a implementação progressiva implica na definição de obrigações imediatas concernentes a cada direito, que a gente chama do Minimum Core Obligations, ou seja, que devem ser cumpridas com prioridade. Então, nós vemos que a grande tensão está no acordo que se faz entre as instâncias internacionais e as nacionais de o que e como podemos realizar esse direito. Como é que eu posso incorporar as inovações terapêuticas ou os novos medicamentos no meu sistema de saúde? Qual é o limite? Quem confere legitimidade para algo entrar? E temos uma segunda questão que eu acho que merece aprofundamento nosso, e ontem também a gente foi falar, são os novos atores que atuam na saúde global, e se esses novos atores serão sujeitos de direitos humanos. Porque nós sabemos que os sujeitos de direitos humanos são os Estados nacionais e os indivíduos, e as pessoas. Ou seja, esses outros atores, eles não são formalmente, juridicamente sujeitos de direitos humanos, né? Eles não respondem à legislação, né? Eles não podem ser punidos ou responsabilizados por determinados atos. Mas isso tem sido uma discussão perene e bastante tensa sobre quem é que será sujeito e que poderá ser responsabilizado. Ou seja, a responsabilidade social, ela ainda não é satisfatória. O que se busca é uma responsabilidade compartilhada, considerando que o poder do setor privado, principalmente das empresas farmacêuticas, nesse tal, eles reduzem assustadoramente o próprio poder decisório dos Estados nacionais. Então, ontem, por exemplo, a gente pôde observar, comparando as questões da discussão das vacinas em Covid, que o preço, né, todos os jornais mostraram os preços e como que essa decisão vai implicar numa subordinação ou numa submissão à questão econômica desse conglomerado. Então, há um grupo que defende que esses são novos sujeitos e, portanto, eles devem se responsabilizar pelos direitos humanos do acesso a medicamento, e um outro grupo acha que a responsabilidade deve ser do Estado Nacional, que deve, então, desenvolver mecanismos locais de cobrança e de negociação.
Então, o projeto de pesquisa, ele vai envolver um projeto que foi desenvolvido em um ano, então, realmente, só foi possível fazer um mapeamento, mas o objetivo geral foi compreender a articulação entre direito à saúde e benefício do progresso científico no acesso a medicamentos e como é que estão a discussão nessas instâncias da incorporação. Basicamente, a proposta foi muito ampla e os objetivos eles visavam, no primeiro momento, mapear o plano macroinstitucional, que são as normas jurídicas vigentes brasileiras e internacionais dos direitos humanos, com o propósito de identificar essas normas para acesso de novos medicamentos e as tensões normativas. Realizamos também um plano mesoinstitucional que foi descrever os efeitos da atuação da Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica no Brasil, que tem a proposta exatamente de analisar quais os medicamentos serão disponibilizados nos sistemas públicos. E um plano microinstitucional, nós analisamos os conflitos nos processos administrativos de incorporação de novos medicamentos. Pelo tempo que a gente tem aqui, eu vou me concentrar nesse plano macroinstitucional para mostrar a vocês o resultado dessa pesquisa. Bom, as nossas fontes foram fontes documentais e primeiro, nós investigamos o Comitê Econômico e Social de Direitos Sociais. Esse comitê é um comitê de monitoramento. Todos os países que assinaram e ratificaram esse pacto, eles têm que enviar relatórios periódicos e prestar contas de como eles vêm realizando isso. O Brasil apresentou já, desde o início do protocolo que obriga esse monitoramento, ele apresentou 3 relatórios, onde ele aborda a questão do acesso a medicamentos, inclusive o sucesso do programa de antirretroviral. E eu também chamo a atenção que esse programa, esse comitê, ele tem apenas 18 membros e um desses é um brasileiro, cujo mandato vence em 2022. E eu coloco aqui exatamente porque eu acho que é um caminho de ativismo da gente manter um brasileiro nesse comitê de monitoramento. Isso aqui são escolhidos, têm uma expertise, porque é desse comitê que a gente tem tantas possibilidades de constrangimento dos países dentro de um protocolo facultativo, e é uma posição extremamente importante que está sendo, até 2022, exercida pelo Dr. Renato. Uma outra instância do sistema ONU que eu busquei foi exatamente o Conselho de Direitos Humanos, que é um conselho que vocês veem aqui, que tem assento os 47 países, com essa distribuição, e ele é o que a gente chama de um sistema não convencional. Aqui, os países que submetem o monitoramento são aqueles que assinaram o protocolo, e eles vão observar o cumprimento legal e a responsabilização do Estado no cumprimento desses tratados. Aqui não, a gente chama de um mecanismo não convencional, que tem dois mecanismos muito interessantes, que são os relatores especiais, e a saúde tem um relator especial que acompanha e vem fazer inspeções no país, levantando as demandas. Tem os relatórios periódicos que os países podem apresentar, independente de terem ratificado ou não o tratado. Então, nós chamamos isso aqui de um monitoramento não convencional, ou seja, e uma terceira fonte que foi exatamente as assembleias da Organização Mundial de Saúde, que tem no sistema a competência técnica, científica, de embasar as decisões dos outros conselhos, né? Então, seria uma função de assessoria nesse conselho. Bom, aqui eu mostro o sistema de direitos humanos, né? Um pouco esse organograma,
que é grande, obviamente. O trabalho fez um recorte aqui, exatamente no Conselho de Direitos Humanos, nós pegamos os relatórios temáticos que resultou em 4 documentos durante o período. Ou seja, nós vemos uma grande interesse desses relatórios no acesso a medicamento. Vocês notam que o acesso a medicamentos tem uma resolução específica, ele se inicia pela demanda das pessoas com HIV e os antirretrovirais e vai se aprofundando nesse debate. Nós vamos depois desdobrar esses 4 documentos encontrados do mecanismo não convencional. No mecanismo que a gente chama convencional, do Comitê de Monitoramento, o Comitê de Monitoramento ele apresenta e ele vê o desenvolvimento do cumprimento desses 2 artigos, né? O artigo 12 e o artigo 15. E nós encontramos 4 grandes documentos. Esses documentos, para, vamos assim dizer, numa analogia, seria a jurisprudência do Superior Tribunal em relação à aplicação de determinada lei. Né? Essa é a principal função desse comitê, dizer aos países, olha, o cumprimento tem que ser assim. E, além dessas conclusões dos países, quando o comitê identifica um problema global, né? Um problema comum a todos os países, eles emitem o que a gente chama de comentários gerais. Né? Esses comentários gerais, eles são dirigidos a determinado tema. E nós vamos observar, então, que a minha preocupação encontrou o respaldo desse comitê, das preocupações desse comitê. Uma primeira é geral, que foi do ano 2000, mas uma segunda ela vai trabalhar só a questão do progresso científico e a patente, o impacto disso na realização dos direitos sociais e econômicos. Vai apresentar também um específico sobre saúde sexual e reprodutiva, que nós sabemos, como vimos lá no início, foi uma atenção colocada sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos em 2 conferências, e essa atenção continua, como nós vimos nos debates de Covid, que acompanhamos nesse programa com os parceiros, né? E a Deise ontem também se referiu, é uma questão atual e que os comitês estão preocupados em emitem. Essa terceira só são sobre atividades comerciais no âmbito dos direitos sociais. E ela vem ao encontro de uma preocupação imensa, que é a privatização dessa área social, não só da saúde, né, ambiental, saúde, e como é que o comitê entende a atuação dessas atividades comerciais. E o 4º, de fato, confirma a hipótese de que nós não temos ainda uma conversa entre ciência e economia efetiva voltada aos direitos humanos. E essa preocupação também é demonstrada pelo comitê. Então, desses documentos, nós vimos que o conceito de acesso a medicamentos ele está consolidado, o acesso a medicamentos deve ser baseado em evidências e nas necessidades da população e indivíduos, ou seja, a evidência científica é um eixo importante, apesar que nós sabemos que as evidências científicas não são uníssonas, né? Há uma disputa de evidências também, e a gente observa isso né, até nas notícias. Eu estou recorrendo muito à vacina, porque todos nós estamos muito voltados à vacina, mas o que é eficácia, né? O que é efetividade? Os principais atributos são segurança, eficácia e efetividade, e por isso é tão importante fase 1, fase 2, quando a gente vê no radar, não, venceu a fase 1, venceu a fase 2, não, tem uma boa prognóstico. A qualidade e aceitabilidade, isso também é um aspecto importante. Né? A gente ouve, esse medicamento não vai ser bem aceito aqui. Então, por exemplo, na saúde sexual e reprodutiva, a contracepção de emergência, ela tem uma aceitabilidade de alguns sistemas
morais, né, e culturais mais difíceis do que outros tipos de intervenção. Certamente as vacinas também. Então, a qualidade, a aceitabilidade nos contextos locais. E uma questão também muito interessante é que os medicamentos, o acesso a medicamento, não é só para recuperação e tratamento de saúde, mas também para prevenção, recuperação e paliação. Quer dizer, os cuidados paliativos, reduzir esse sofrimento, também está sendo considerado como um direito humano básico de garantir-se acessibilidade, com não discriminação, informação econômica, equidade, participação social e atenção às populações vulneráveis. O segundo eixo que esses documentos trazem é a aposta no fortalecimento dos sistemas regulatórios. É evidência científica e fortalecimento do sistema regulatório é a base discursiva de todos os documentos que a gente analisou, em 3 grandes blocos. A discussão do mercado. A discussão do mercado ganha um espaço impressionante nisso. É claro que a gente sabe por quê. E a precificação, como tem chamado na literatura. Reduzir preço e ampliar a acessibilidade econômica é a principal preocupação dessas partes. E aí eles colocam em algumas figuras jurídicas bastante conhecidas nossas. O registro de patentes, e se apega a utilizar as flexibilizações da Declaração de Doha, de 2001, exatamente, que permite, né, a quebra de patentes, para falar de uma forma que ela tem outras questões, mas a quebra de patentes para que os Estados nacionais possam produzir determinado medicamento sem o pagamento desse... O controle e monitoramento de preço, é feito uma proposta de um banco de dados internacionais sobre isso, porque há diferenças acentuadíssimas entre países para adquirir determinado medicamento. Mecanismos de compra e financiamento e cooperação internacional. Responsabilidade compartilhada, que é algo que ainda está tensionado, inclusive no sistema internacional. Há foi feito um grupo especial para analisar isso, do relator especial da comissão, que tem um entendimento de que essa responsabilidade ela é subsidiária, é a responsabilidade social geral de respeitar os direitos humanos, mas não compartilhada com as empresas farmacêuticas. O manejo de potenciais conflitos de interesse. Isso atravessa todos os documentos. Conflitos de interesse e como é que a gente pode desenvolver no país instrumentos de manejo disso. Na inovação, a grande preocupação é que a pesquisa em saúde deve compatibilizar essa atuação pública, né, essa atuação pública e privada das necessidades de saúde. A preocupação com a pesquisa negligenciada de doenças negligenciadas e vulneráveis, mas o que eu queria aqui, vários instrumentos que eles indicam, mas é o crescimento da pesquisa no setor privado. E a intervenção é a nossa aposta de todo o sistema, na meta da cobertura universal de saúde, que nós sabemos que no Brasil tem um tensionamento em relação ao sistema. E aí aparece exatamente a ATS, a Avaliação de Tecnologias em Saúde, e a sua institucionalização como a base científica para informar as políticas baseadas na melhor evidência. Né? A orientação e formação técnica profissional é outra questão, e a seleção e aquisição e distribuição de medicamentos essenciais e priorização de genéricos. Nós sabemos que os genéricos vai depender desse aqui mercado, né, para que a gente possa produzi-los, ou seja, são medicamentos que não são mais cobertos por patente, e os medicamentos essenciais vão corresponder àquelas obrigações mínimas. São listas de medicamentos que também são publicadas pela OMS, do mínimo que é possível de se ter no sistema. Eu já estou encerrando, eu vou encerrar. Então, nós vimos que dividimos em 3 grandes blocos de discussão, ou 3 grandes
Um é o acesso a medicamentos ao mercado, aonde tem uma preocupação das atividades comerciais de saúde pública, e a pergunta que todos buscam responder é como os países, especialmente os mais pobres, podem garantir o acesso a medicamento em contextos de intensa atividade comercial e de pesquisa do setor privado farmacêutico. Quais são as saídas para isso? Né? Os argumentos principais desses comitês é que a atividade empresarial e comercial na saúde não contraria o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais. Ou seja, a privatização, o que é prejudicial é que a privatização em grande escala, sem qualquer outra consideração de necessidades coletivas, pode ter efeitos negativos para a saúde pública e o gozo dos direitos. Então, na verdade, o que os comitês chamam é a compatibilização disso. E continua sendo responsabilidade exclusiva dos Estados nacionais de prevenir e punir condutas das empresas que levem esse abuso de direitos ou esse desequilíbrio. As recomendações comuns são restrições de marketing e a ampliação, mais uma vez, da informação sobre preços praticados em diferentes países. Nós vimos que se há uma preocupação muito grande com a evidência científica, mas o que a gente vê que subjaz ao discurso desses comitês são as evidências econômicas e o controle dessas questões. Então, quando eu busco um banco de preços, eu estou buscando evidências econômicas de desequilíbrios e injustiças para poder atuar. Então, não é basicamente o que eu sinto é que o dito é a evidência científica, mas o dado, isso vai se confirmar no micro, na minha pesquisa micro, junto à Conitec, o que vai preponderar são as evidências econômicas, né? Tem-se uma preocupação muito grande com a pesquisa científica realizada por empresas e atores não estatais, né? O estímulo ao consumo de medicamentos, que é uma questão de saúde pública também, e as patentes. O segundo grupo de argumentos é o acesso a medicamentos e inovação. A inovação ela é vista por duas questões, a propriedade intelectual e a pesquisa científica. E a grande pergunta é como intervir nesse desequilíbrio entre a crescente produção e pesquisa de novos produtos para determinadas condições de saúde, economicamente inacessíveis para a maioria, e a escassez de tratamento para a necessidade de saúde de países pobres e de grupos vulneráveis. Ou seja, um pouco espelha as preocupações de mercado, que a pesquisa tem sido desenvolvida pelo setor privado e, portanto, esse setor privado busca lucro, busca colocar medicamentos são commodities na linguagem dos laboratórios e não são um bem público de saúde. Então, ele é tratado. Então, quais são os argumentos que defendem? Que a propriedade intelectual é um direito humano também, a garantia patentária é um direito legal e que os países devem reconhecer. O que é recomendado é que os regimes legais devem desenvolver medidas de proteção de forma que os interesses privados não caem. Vocês veem que é uma repetição do argumento anterior, agora trazendo a questão das patentes. O argumento que eu acho bastante interessante, factível no atual momento, é o progresso científico como um produto social e não um empreendimento individual exclusivo, e a função social da propriedade intelectual, que é um argumento absolutamente comum e bem desenvolvido no meio jurídico, as restrições à propriedade em relação à sua função social. E o terceiro bloco, para finalizar, é o acesso a medicamento e as intervenções. As intervenções, como desenvolver, a grande pergunta é como desenvolver um sistema de saúde justo, ágil, eficaz, acessível e aceitável e ampliar o acesso a medicamentos inovadores. Entram duas questões chaves, que são dois componentes chaves, que são a cobertura universal, que a gente vai tensionar, que o nosso sistema é um sistema universal, e medicamentos essenciais genéricos e a avaliação de tecnologias em saúde, a institucionalização disso. Então, são basicamente dados 3 responsabilizações ao Estado, que é garantir esse sistema de saúde. Então,
queridos. Para finalizar, que eu já passei os meus 40 minutos, né? É claro que é muito pouco esses documentos. Eu acho que nós merece ainda um aprofundamento, um adensamento desses discursos, mas me parece muito claro que os direitos internacionais do direito humano e os nexos entre saúde global e esses direitos, eles revelam uma grande potencialidade como esfera de interações sociais, modelo discursivo, a reconstrução de leis e políticas. É muito clara que essa jurisprudência internacional, esse sistema internacional é potente, se trabalha em tal, eles trabalham em rede. Então, me interessei muito ontem pela fala da OMS, das reformas da OMS, que Daisy fez e os outros professores, no sentido de que a gente tem espaços de mediação em conflito e produção normativa sem afetar o trabalho técnico-científico da OMS. Então, eu acho que a litigância internacional, inclusive, funciona bem, né? Então, o direito ao acesso a medicamento é um derivativo, a inovação e a pesquisa científica têm sido desenvolvida como atividade econômica e lucrativa, e essa é uma preocupação, né? A forte globalização neoliberal, as suas práticas e imperativos têm deteriorado realmente as condições locais e têm impedido a realização dos direitos humanos. Esses instrumentos regulatórios internacionais expressam uma concepção econômica liberal, ou seja, os discursos desses comitês não nos mostram aqueles eixos ideais da perspectiva crítica, e daí é o nosso esforço de desenvolver esses argumentos sustentáveis no nível dessa gestão. Então, eu trago aqui para a gente continuar refletindo, eu espero que eu ainda continue com essa parceria maravilhosa com vocês, que eu agradeço, mas a gente tem que refletir a ótica da eficiência econômica que nos assolou para basear as decisões relacionadas ao direito à saúde. É um critério problemático que não pode se considerar decisivo no âmbito dos direitos humanos e da saúde global, que possui outros objetivos, e, nesse caso, as razões econômicas de eficiência pautada numa lógica liberal só devem exercer uma função residual, maximizando a garantia dos direitos humanos e saúde como um bem público universal. Então, realmente, nós temos um problema aí na preponderância desse discurso e esperamos desenvolver argumentos e litigância mesmo e ativismo para que as questões sociais. Eu agradeço muitíssimo, me desculpo pelo ter alongado um pouco mais a discussão, agradeço de coração, Daisy, de você, nesse ano tão difícil, ter acolhido, Helena, esse programa que a gente, apesar dos pesares, a gente consegue, ao CNPq, à Universidade Federal, de ter me proporcionado esse ano para isso. Muito obrigada, e aí vamos para a discussão. Agradeço muito, Miriam, excelente trabalho, excelente supervisão também, né? E eu acho que é um tema super relevante nesse momento em que os olhos do mundo estão todos voltados, né, para essa bala mágica que é a vacina contra o Covid-19, né? Parece que o mundo todo está em suspense esperando esse desenvolvimento de medicamento, e é uma questão que está muito ligada ao seu tema, apesar de você falar do medicamento como um todo, mas esse momento eu acho que é exemplar para a gente ver como a iniciativa privada e poderes públicos e governos estão se organizando para tentar vencer essa doença que importa a todos, mas que tem questões relacionadas à equidade muito fortes em todo o mundo, né? E como é que isso vai ser solucionado. Então, apesar de ser uma questão, acho que das mais importantes no âmbito da saúde global, como você pontuou na sua introdução, o acesso a medicamentos, ele tem sido visto muito como a principal estratégia de tratamentos de doenças, né? E algumas outras questões da saúde global têm sido deixadas de lado, né?
por conta da disputa pelos recursos para a saúde, né? Então, tem havido uma crescente medicalização da sociedade, como vários grupos têm apontado, isso sobretudo nos Estados Unidos, né? E a medicalização desde a infância, mas não só limitada a ela, e um movimento que tem surgido forte no mundo, que é de enfocar também em outros determinantes sociais e ambientais da saúde, e não só na medicalização. Então, o seu projeto ele faz parte de um contexto muito mais amplo que tem sido desenvolvido no âmbito da saúde global, né, que alguns autores nos Estados Unidos, agora da Associação Norte-Americana de Saúde Pública, está falando do Spending Smart, né, de enfocar mais nos determinantes sociais e ambientais da saúde também, que influem fortemente na equidade, e nessa busca por vozes mais fortes da saúde pública, né? Não só da medicina ou da biomedicina, né? Para enfrentar essas questões mais amplas de saúde, como o financiamento, a redução dos custos, né? Que a prevenção de doenças, a promoção da saúde, e aí se foca em questões como a habitação, a educação, atividade física, né? Todo esse contexto que precisa ser tratado junto com o contexto da medicalização e do direito ao medicamento, né? Como é que se conjuga todos esses direitos, né? E na minha área, que é mais a área da saúde ambiental, como é que se conjuga isso também com direito ao meio ambiente e ao saneamento, né, como forma de prevenção de doenças e de enfrentamento de doenças, até por conta dos medicamentos ter um grande potencial de poluição das águas. Hoje em dia, eles são um grande problema de saúde ambiental, hoje em dia, né? Não só os hormônios, mas os opioides, que estão contidos nas águas de abastecimento e que não passam pelo sistema de tratamento convencional, né? Então, são questões cruciais que o programa tem enfrentado e que a sua pesquisa toca nessa relação com os direitos humanos e com a equidade de acesso a medicamentos, que obviamente é importante quando a pessoa está enfrentando uma doença em si ou na sua família, e aí a busca do melhor tratamento, do avanço tecnológico é um direito humano que precisa ser resguardado, né? E que a gente precisa também, de certa forma, relacionar com algumas questões da judicialização para a busca de medicamentos, que frequentemente elas estão mais relacionadas com serviços privados de saúde, com médicos privados, do que o próprio setor público, né? Então, são medicamentos de alto custo que são obtidos via advogados e escritórios de advocacia já preparados para isso também, né? Então, eu vou, sem mais demora, passar a palavra para a Deise, que é a debatedora, né, do seu tema, por conta de o professor Fernando ter adoecido e não poder participar, ele que estava no programa original, e depois a gente traz as questões do público para discutir um pouquinho também. Deise, então, por favor. Muito obrigada, Helena. Bom dia a todas e todos que estão aqui. É realmente uma alegria, em meio a tanta tristeza, como a Miriam disse muito bem, desse ano, estarmos juntas discutindo esse tema, né? Porque a gente foi tragado por uma quantidade tão grande de tarefas, e são raros os momentos em que a gente pode realmente sentar e discutir um trabalho, e ainda mais um trabalho tão bom como é o trabalho da Miriam, né? Eu já declaro meu conflito de interesse desde o início, porque eu sou supervisora desse trabalho, embora a Miriam não precise de supervisão nenhuma. A gente discutiu, eu revisei essa primeira versão do texto que foi encaminhada a vocês,
E eu tenho certeza absoluta de que o Fernando seria um excelente debatedor por tudo que ele já tem produzido sobre essa temática, o CPDISA, de uma forma geral, né? O Centro de Estudos de Pesquisa de Direito Sanitário, porque essa aproximação com a Miriam, ela beneficia tanto o nosso programa de pós-graduação em saúde global, como o CPDISA, né? Porque a Miriam para quem não sabe e está nos ouvindo, é uma enorme referência de advocacia pelo direito à saúde, né? A Miriam, na verdade, é um desses casos de sucesso de alguém que vem do ativismo para dentro da academia trazer a sua experiência e fazer esse benefício, essa simbiose, né? Essa fertilização recíproca que existe entre os conhecimentos do terreno da vida real e o conhecimento acadêmico. Então, é realmente uma pena que, por um problema de saúde, o Fernando não possa participar hoje. Ele me avisou nessa madrugada, a gente espera, claro, que ele se recupere o mais rápido possível. E, obviamente, eu não tenho a capacidade de substituir o Fernando por tudo que ele conhece especificamente dessa regulamentação. Ele ficou muito interessado no trabalho da Miriam, mas nós ainda vamos criar essa situação para juntar esses dois colegas tão queridos, né? E discutir especificamente as questões mais jurídicas do texto. Eu vou fazer... A Helena fez um excelente comentário que já situou o teu trabalho de uma forma ampla, e eu vou te fazer uma pergunta menos jurídica, talvez, embora ela tenha um componente jurídico também, e depois deixar para, se a gente tiver perguntas das pessoas que estão nos acompanhando. Mas o que eu te perguntaria, Miriam, diante do que nós acompanhamos nas últimas semanas no Brasil, em relação à autorização para a vacina da Covid-19, né? A impressão que eu tenho é que a conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil hoje nos catapulta para o passado, né? Porque quando a tua pesquisa já traz questões que são questões que o mundo inteiro vive hoje, que é o império, digamos assim, da eficiência econômica sobre a questão da incorporação de novos medicamentos e do acesso a medicamentos de uma forma geral, é como se a gente fosse projetado para uma questão ainda anterior, que digamos, pré-eficiência econômica, né? Então, eu queria, como uma pessoa que há tantos anos compreende de uma forma tão qualificada o direito à saúde no Brasil, eu queria perguntar como tu avalias o que está acontecendo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e se nós podemos ter uma expectativa de digamos assim, de uma avaliação fidedigna, séria, sobre as vacinas que vão circular no Brasil, né? A gente teve aquele episódio em relação à vacina do Instituto Butantan. Há uma suspeita de ingerência ideológica e política em relação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu sei que o teu trabalho é muito mais voltado à CONICET, etc. Mas eu queria ouvir tua opinião como jurista e como cidadã sobre a confiabilidade desse processo, né? Será que... Eu concordo com a Helena que a questão do acesso à vacina coloca o teu trabalho no foco das atenções. Que a tua temática acabou sendo, quando tu fizeste esse projeto, não tinhas ideia de que isso ia acontecer, foi anterior à pandemia e anterior a essa questão da vacina agora, mas eu queria muito te ouvir sobre o que tu achas dessa questão da vacina hoje, sob a perspectiva do direito à saúde, porque, na verdade, a gente vê essa discussão sendo feita sobre outros pontos de vista que muitas vezes me parecem, inclusive, aleatórios, né? E pouco se discute sobre a perspectiva dos direitos humanos mesmo, né? Como tu vês essa questão da vacina e desse processo de autorização que está em curso, né? E, claro, termino essa minha breve intervenção dizendo que a gente, com certeza, espera a publicação do teu trabalho da forma como tu achares melhor. Agora, eu acho que, concluindo o relatório e tal, a gente vai ter ocasião de discutir e vamos provocar, uma vez publicado o trabalho, vamos provocar uma nova discussão sobre ele
para que ele tenha a maior repercussão possível, e claro que a gente não vai te deixar escapar mais, né, Miriam? Vamos seguir juntos nesse caminho. Eu acho que a gente tem um enorme interesse em discutir essa temática e as outras temáticas que tu trabalhas, que eu espero que essa seja também uma aproximação definitiva e que a gente siga trabalhando juntos nessa tentativa de ler problemas contemporâneos, alguns deles nacionais, alguns deles até locais, mas ler a partir dessa lente global, né? Isso é fundamental, porque são dinâmicas e processos que são realmente globais, e a gente só vê a ponta do iceberg se a gente não leva em consideração toda essa discussão mais ampla. Muito obrigada, Miriam, por esse ano de parceria. E a gente tinha planejado até uma disciplina junto com o Zé Ricardo Aires, da Faculdade de Medicina. Esses planos foram só adiados. A gente vai, com certeza, realizá-los juntas. Aproveito para agradecer também a Helena por nos apoiar incondicionalmente desde o início dessa ideia do pós-doc e apoiar também essa atividade agora no final. Obrigada. Obrigada, Deise. Essa é mais uma boa notícia no meio de tantas más notícias que vocês vão continuar me acolhendo, porque temos um déficit também desse tipo de discussão. O direito, né, e o poder do direito, ele está sendo constantemente utilizado de uma forma bastante instrumental e pouco político e epistemológico também, né? De como eu conheço um problema a partir do olhar do direito, como uma prerrogativa desses sujeitos. Então, eu vou responder sua pergunta, mas antes eu vou só tocar em 2 pontos que a Helena tocou, que eu acho que é muito importante: a medicalização da sociedade, a farmacologização, que já se fala, porque já tem um passo que é até o desprendimento da medicalização. O João Baia, né, e a Adriana Petrina tratam isso bastante, que é a cidadania farmacêutica, ou seja, está tendo já uma independência do medicamento enquanto uma metáfora e uma metonímia ao mesmo tempo de cura, de saúde, que, obviamente, a perspectiva crítica e a própria preocupação dos comitês é de exatamente se embasar na evidência científica e na comunicação com a sociedade, participação, para que reduza esse uso, ou seja, o uso racional, como é um conceito em saúde pública de medicamentos, ele é urgente e está ligado às determinantes sociais, ambientais, enfim. Toda essa preocupação não chegou aos comitês, eu acho que a gente tem que levar esses argumentos. A preocupação básica é a redução do sofrimento evitável das pessoas que estão doentes. Ainda estamos muito na superfície e uma tensão com essa excessiva medicalização, apontando, pedindo orientação de profissionais e tal. Então, assim, eu acho que é um ponto que a gente pode pensar em argumentos e começar a abrir essas preocupações do comitê. Daí a minha preocupação de manter pelo menos um brasileiro nesse comitê, porque é super importante o direcionamento. O que penso sobre a questão da vacina? Eu acho que esse trabalho, e eu posso estar muito envezada ainda com os meus dados, mas me parece que o que sobrepõe até a ideia da política, ou seja, eu não sei se sobrepõe, mas que orienta essa política, será, mais uma vez, a eficiência econômica, e não a eficiência da vacina para a solução do problema. Nós sabemos que não é uma solução a curto prazo, todos nós torcemos, é um sofrimento evitável, nós precisamos retomar a normal, porém, esse discurso está presidido pelas as empresas farmacêuticas, as questões econômicas, as iniciativas da OMS são muito bem-vindas,
mas vocês veem que o eco tem sido ainda bastante reduzido. Ontem, no pronunciamento, pelo menos nos jornais, eles demonstram essa preocupação com a equidade, inclusive no Brasil, as disputas e tal. A Anvisa, nós no Brasil, e aí eu vou trazer um único ponto que eu achei muito interessante de todos os documentos, que é sobre conflito de interesse e como a gente mitiga esses conflitos de interesse dentro dessas agências internacionais. Inclusive, tem uma discussão da Conitec que se transforma em agência porque observa-se essa tendência do setor privado na influência das incorporações de medicamentos nesse sistema. E também na Anvisa, ela não está fora disso. E esses conflitos de interesse, mitigar esses conflitos de interesse, nós não desenvolvemos ainda mecanismos bastante eficientes para tal. Temos alguns, por exemplo, a anuência prévia da Anvisa no andamento do projeto de pesquisa junto à Conep, eu acho que é um mecanismo brasileiro considerado, né, muito importante para desviar ou centralizar-se nas evidências científicas e se afastar um pouco da evidência econômica ou da eficiência econômica. Porém, a gente nota que mitigar esses conflitos de interesse é muito difícil. É muito difícil. E que o resultado tem sido a preponderância, sim, desse objetivo do setor privado, do lucro, e de colocar medicamentos mais novos e tratamentos mais novos e a distribuição desses antigos de forma, vamos assim dizer, mercadológica e não da saúde pública. Acredito que a Anvisa, hoje, ela está numa situação mais difícil, porque se já tinha potencial conflito de interesses e a mitigação deles, eu lembro, a pílula do câncer foi uma, né, que surgiu em São Paulo, tivemos várias outras questões, os medicamentos para emagrecimento foi outra questão que a Anvisa sofreu bastante, registra e não registra, e se pauta. Quais são as recomendações internacionais? São de que essa regulamentação seja uma regulamentação global, que não estimule o setor privado a desenvolver para um país e não para outro, então que a gente tenha uma regulamentação global protetiva dos países e dos estados, e eu acredito que nós temos os mecanismos suficientes junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e a Anvisa trabalhando junto, antigos e já bem testados, para controlar esse conflito de interesse. Então, eu estou acreditando que eles vão funcionar bem, porque tem toda uma equipe técnica bem preparada, que não são funções políticas, são funções técnicas. A Anvisa tem um grupo, uma carreira, né, de profissionais concursados, e eles certamente estão fazendo um grande esforço para não ter essas influências políticas. Agora, seria inocente dizer que não terão, óbvio, porque não é só na vacina, e sim nos outros processos. E aí eu trago uma preocupação e uma recomendação internacional, que é da participação pública em processos de grande risco ou de grande importância nacional. E é isso que eu acho que a Anvisa pode trazer. É recomendado, quando os sistemas regulatórios têm que decidir sobre algo extremamente importante, que eles levem a consulta pública, audiências públicas, para que se faça essa discussão e se aproxime até para melhorar a aceitabilidade. Então, eu teria como, e eu acho que esse processo pode inibir e pode mitigar alguns conflitos de interesse. Então, eu acho que nós deveríamos agora, eu acredito na Anvisa enquanto instituição e na Conep, né, como científica, acho que dá para confiar, eles escolherão as melhores evidências científicas disponíveis, com seus riscos e com a sua aplicação, eles têm se mostrado bastante eficientes. Agora, precisamos de uma participação social intensa. E aí eu acho que é mobilizar mesmo
essa participação e essa discussão no âmbito até para evitar tanto o negacionismo como a entrada dessa vacina para fins extremamente lucrativos. Obrigada, Miriam. Parabéns pelo trabalho, pela argumentação, pelo debate. E eu acho que a Deise que está coletando as perguntas no YouTube aí. Você quer continuar com esse debate, Deise, trazendo um pouco as questões dos participantes externos? Posso fazer, sim. Primeiro, queria agradecer, Miriam, adorei a tua resposta. Concordo 100%. Acho que é preciso resgatar, né, esses mecanismos. O problema é que tem que conhecer para saber, né? E a pandemia fez com que muita gente tratasse desse tema sem ter ideia, né, do que já existe. Acho que é muito importante difundir essa visão que tu acabas de dar nesse debate sobre a vacina. Vamos voltar a falar sobre isso, com certeza. A gente tem aqui uma pergunta do Marcos Lopes, que é nosso representante discente do PPG em Saúde Global e Sustentabilidade, que ele fez no chat. Eu vou ler a pergunta do Marcos. Nos últimos anos, surgiram no âmbito das Nações Unidas iniciativas no sentido de submeter e responsabilizar atores privados ao regime internacional de direitos humanos, como os princípios voluntários de empresas e direitos humanos e o Tratado Internacional de Empresas e Direitos Humanos. Em que medida essas iniciativas poderiam contribuir efetivamente para a consecução do direito à saúde em âmbito nacional e global, em um contexto crescente de enfraquecimento do multilateralismo e desmonte dos mecanismos de exigibilidade já existentes? É a pergunta, então, do Marcos para ti, Miriam. Marcos, essa é uma questão que incomoda, a Deise colocou um pouco a minha preocupação. Eu entrei nessa discussão nos anos 90 como ativista em direitos humanos, e essa já era uma questão bastante séria quando o multilateralismo ainda estava no auge. Nós temos dois argumentos principais. E foi no meu segundo slide eu mostrei quem são sujeitos de direitos humanos, né? Pela lei internacional, de fato, as empresas não podem ser responsabilizadas diretamente por esse sistema ao cumprimento de obrigações de direitos humanos. Isso cabe aos Estados. Estados que vêm perdendo. Eu fui rever um texto meu de 1994 sobre saúde e desenvolvimento e vi lá que minha preocupação principal era a redução do poder decisório do Estado, ou seja, o Estado vinha perdendo poder decisório frente aos conglomerados empresariais de saúde, portanto, fica muito complicado. Teve um grande relatório, tem um trabalho muito interessante sobre... eu vou até mostrar o trabalho, que foi um trabalho que é Empresas Transnacionais e Direitos Humanos, que tem sido debatido bastante pela Rebrip, que é um dos slides que eu coloquei, que vai ficar disponível. E qual é a questão central? Qual é a grande dúvida e que a gente tem que ter um cuidado crítico muito grande? Parafraseando o que Deise falou ontem sobre a OMS, muito cuidado com esse andor. A gente considerar as empresas transnacionais como sujeitos de direitos humanos, nós estamos reconhecendo um status, né, iguais de Estado nacional, vamos assim dizer, pela estrutura. Então, nós teríamos que mudar a estrutura das leis internacionais de direitos humanos, que era focada no poder dos Estados, no fortalecimento do poder dos Estados para controle desses conglomerados. Então, o que me parece essa conclusão desse trabalho das empresas transnacionais e direitos humanos tem duas propostas. Uma do RUJA, que diz que a proposta é responsabilizar, sim, por violações de direitos humanos nas instâncias estatais. Eu acho que a gente vai ter muito caldo com a vacina, porque o que mais me preocupa é como têm sido conduzidas essas pesquisas. Nós estamos numa urgência e a gente tem vários incidentes de ética em pesquisa para nos ensinar que essa correria
vai nos trazer problemas. E, portanto, os Estados nacionais devem investir na responsabilização e na verificação desses processos maiores. Já o Paul Hunt, que foi um dos relatores especiais que mais avançou nessa questão, ele já tem uma outra proposta de responsabilização. Nenhum dos dois defendem a inclusão do setor privado como um sujeito ativo de direitos humanos. Eles sempre estão pensando no fortalecimento desse multilateralismo, no fortalecimento dos Estados nacionais e de que a gente possa ter responsabilização coordenada, cooperação, para que possa brecar esses abusos de direito em todos os mercados internacionais. Então, essa é a grande aposta. Só que o Paul Hunt, ele estrutura, ele diz o seguinte, que as empresas farmacêuticas devem ser, sim, responsabilizadas diretamente pela legislação internacional. Não é só uma coisa de respeitar, elas têm que promover. Mas esse grande acordo ainda não está bastante efetivo. Então, o que eu te respondo, Marcos, é que eu ainda apostaria no fortalecimento do multilateralismo, do fortalecimento dos Estados, né, para que a gente possa exercer mecanismos de exigibilidade coordenados internacionalmente entre países, para que a gente consiga superar. Eu acho que, por exemplo, as propostas do Sul Global, como o Boaventura faz, podem servir, sim, para a exigibilidade. Eu acho que o trabalho da REBRIP, do GTPI, por exemplo, com as vacinas de AIDS, unindo países mais enfraquecidos em torno dessas cobranças internacionais, pode ser uma tal. Porque se os laboratórios não são sujeitos de direitos humanos, nós somos como indivíduos e pessoas. Então, acho que o caminho é o fortalecimento dessas relações de indivíduos e estados sociais para neutralizar o poder amplo desses laboratórios. Essa seria, assim, a minha proposta. Muito obrigada, Miriam. Excelente também a tua resposta. Nós não temos mais perguntas no chat, Helena. Deise, se você quer comentar alguma coisa, eu pergunto a Miriam se quer comentar mais alguma coisa. Se a gente passa para a etapa seguinte, eu, pessoalmente, gostei muito dessa nossa mesa. Miriam está de parabéns, agradeço muito a sua parceria, ter escolhido a nossa instituição, o nosso programa para fazer o seu pós-doutorado, que nos enriqueceu muito, né? E eu tenho certeza que vão sair publicações excelentes daí. E vai contribuir bastante para o debate nacional e internacional. Deise, você gostaria de comentar mais alguma Só coisa? reiterar o que tu acabaste de dizer que o Marcos acaba de agradecer aqui no chat a tua resposta, Miriam, e agradecer a Miriam por se dispor a fazer essa apresentação e, com certeza, já vamos pensando no que vamos fazer o ano que vem para seguir com essa discussão. Muito obrigada. Obrigada, Helena, obrigada, Miriam, e obrigada a quem nos acompanhou. Podemos, sim, por mim, passar para a próxima etapa. Então, eu gostaria só de agradecer. Eu acho que eu encontrei o que eu fui buscar no programa, né? Pessoas, que podem me ajudar realmente. É um pós-doc júnior, eu estou ainda muito verde, né, na vida acadêmica, mas me parece que eu encontrei um local que pode realmente fortalecer. Por exemplo, a minha resposta que eu dei ao Marcos não é possível sem o fortalecimento das relações internacionais, né? E o potencial do direito nessa articulação. Então, eu queria agradecer muito, mais uma vez, a Deise, a Helena, ao programa. E, Deise, eu espero que a gente tenha oportunidade, sim, agora com todos, da gente realizar a disciplina como pensamos, né? O Richard Park também está interessado em dar a disciplina, e aí a gente continua essa nossa parceria aqui, Rio e São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, e vamos agora aos artigos. Então, a gente vai começar para a gente publicizar
esses resultados e adensar um pouco mais a discussão. Muito obrigada a todos. Obrigada a você. Eu queria aproveitar para agradecer ao CNPq também, que financiou a sua pesquisa, e ressaltar a importância dessa instituição de financiamento de pesquisa para o nosso país e para a nossa área aqui da saúde global também, nesse caso, né? Mas o apoio que nós precisamos dar a essa instituição também e mostrar o exemplo de resultado muito bem sucedido de financiamento de pesquisa deles e Miriam, né, que foram usuárias dessa bolsa, né? E mais uma vez, Miriam, parabéns pelo trabalho, muito rico mesmo, e hoje não deu para você aproveitar tudo, mas é um texto riquíssimo que vai render muitos frutos. Deise, parabéns também pela orientação. Nós continuamos aqui para a próxima etapa, acho, né? Que eram os desafios do programa de pós-graduação em saúde pública para 2021. Deise, como coordenadora do programa, você quer falar alguma coisa? Depois eu falo um pouco também? Pode começar, Helena, pode começar. Bom, Deise me pôs esse desafio de falar, né, dos desafios do programa, né? Então, eu tenho lembrado muito uma coisa que a Deise também fala, que esse foi, apesar de ser 2020 ter sido um ano muito triste, muito problemático, mas ele trouxe para o programa o seu tema central como crucial para a sociedade, né, e para a saúde pública, né, que são as questões internacionais, a epidemia, questões transfronteiriças de saúde, questões relacionadas à globalização, relacionadas à diplomacia da saúde, aos acordos internacionais, a relação dos ODS com a saúde, a relação meio ambiente-saúde. Então, são questões de direitos humanos e são tantas questões relacionadas ao tema do programa que fez com que o programa, acho que tivesse um destaque muito grande e os seus pesquisadores também, muito destaque na mídia. E agora nós temos que enfrentar um desafio no lado acadêmico, como transformar tudo isso em produção acadêmica e em melhoria da nota do programa, né? Nós começamos o programa com nota 4, porque os programas com temas novos começam sempre com nota 4, e não progredimos na nota por conta de que precisam esperar as defesas de tese para serem avaliadas, para depois ver a consistência do programa, a continuidade, mas no final do ano passado nós progredimos para 4,5, já que não era um momento de mudança de nota, mas a CAPES não deu uma cruzinha a mais, então foram acho que só 6 programas no Brasil que ganharam esse mais na nota, e nós fomos um deles, por conta da nossa produção, ela ser acima da média dos programas de nota 4. Né? Então, acho que isso aponta para uma possível melhoria da nossa nota, que vai ser dada agora, no ano que vem. A CAPES já nos mandou o cronograma de avaliação, que tem um início no final do ano, com preenchimento do relatório Sucupira, com a produção dos últimos 4 anos, e nós temos até março para inserir toda essa produção. Então, é super relevante que os alunos incluam as suas produções, as suas atividades durante todo esse ano, assim como os professores. Se até algum tempo atrás o que realmente pesava na nota do programa era a produção científica dos orientadores do programa, nesse ano também a CAPES está revendo os seus critérios e vão entrar outros critérios com peso quase igual, que é a produção discente,
Então, é o que os alunos fazem com as suas teses, o que os alunos produzem com as suas teses. A produção discente ela vai até um período de 5 anos depois que o aluno defendeu a sua tese, então é importante que continue a publicação e a preencher os seus lattes, né? Então, essa produção dos alunos vai ter mais peso, mas também vai ter mais peso a eleição de alguns casos de sucesso do programa. Isso a coordenação que vai ter que fazer. Então, dentro de tudo aquilo que foi produzido nos últimos 5 anos, o que nós vamos eleger como 1 ou 2 casos de sucesso do programa? Que pode ser um sucesso, sei lá, em alguns casos falam, sei lá, o desenvolvimento de um medicamento, que não é o nosso caso, mas o desenvolvimento de uma lei ou de uma coisa, ou simplesmente uma maior inclusão racial, não importa, nós que vamos escolher qual será o nosso caso de sucesso. Também está tendo um peso maior a partir desse ano a inserção social do programa, a contribuição social do programa, não só a contribuição acadêmica. E nós temos que trabalhar com isso, com esse discurso da inclusão social no âmbito internacional, porque frequentemente tem entrado como melhoria da nota da inserção social só o desenvolvimento de DINTERs no país, né? E nós não podemos ter DINTER porque somos um programa de nota 4, só programa de 5 que pode ter DINTER. Mas eu acho que a gente tem essa inserção internacional e vinda de alunos africanos, né, no programa, ou alunos da América Latina. Então, esse é um desafio importante que tem enriquecido o nosso programa. E aí nós temos que trabalhar também com novas linguagens de comunicação. Acabaram de nos pedir agora que seja feito um vídeo de 3 minutos sobre o programa, para janeiro, né? Então, nós vamos ter, além do Sucupira, ter que ter esse espírito de síntese para fazer o vídeo. No âmbito docente, né, nós também temos alguns desafios. Nós recebemos mensagem da Pró-Reitoria de Pós-Graduação há uns 15 dias de que as aulas da pós-graduação voltariam a ser presenciais a partir do próximo ano. O ano letivo da pós-graduação se inicia em 23 de março, que é diferente da graduação, que vai começar em abril. E aí nós temos que decidir, dependendo da situação da pandemia no país, possivelmente nós retomemos aulas presenciais ou semipresenciais, que também é uma possibilidade. Então, nós temos que ver como nós vamos enfrentar alguns pontos importantes, que é a orientação à distância. Esse ano nós fizemos basicamente isso, mas como que nós vamos poder retomar a orientação presencial, ou se continua à distância em alguns casos, né? São pontos para a gente discutir com os alunos, e isso vai ser importante, essa representação discente que nós temos nova. Agora aproveito para dar os parabéns ao Marcos de ter sido eleito, de dar boas-vindas, né? Um outro ponto que nós temos que discutir também é como vai ser a retomada dos trabalhos de campo e possível trabalho de campo internacional. Vai ser possível isso? As fronteiras estão em grande parte fechadas ainda, né? Como que nós vamos trabalhar com isso? Também quem tem trabalho em laboratório está tendo dificuldade, apesar das atividades em laboratório terem voltado um pouquinho, mas elas ainda estão restritas. Então, como vão ser feitas essas pesquisas em laboratório? Um outro ponto forte do nosso programa, que era a participação em congressos internacionais, como que isso vai se dar no ano que vem, né? Nós temos recursos para isso, temos verba da CAPES para isso, e agora como é que nós vamos aproveitar esse recurso, né? Por outro lado, nós temos tido um grande potencial de produção científica. Muitas revistas têm nos dado acesso maior por conta dos temas que nós trabalhamos. Algumas poucas revistas, elas abonaram, digamos, a taxa de publicação, né?
outras, ao contrário, aumentaram a taxa de publicação esse ano. Então, esse vai ser um desafio, como é que nós vamos escoar a nossa produção. Uma grande vantagem que eu vejo é que na semana passada nós recebemos um aviso da CAPES de que a verba do programa agora, que era o PROART, vai ser como do PROEX. A verba vai toda para o coordenador do programa e ele pode pagar com cheques, e é uma forma mais livre de usar a verba, porque quando a verba era internacionalizada na faculdade e dependia de critérios de licitação muito rígidos e tal, nós tínhamos bastante dificuldade, por exemplo, de pagar taxa de publicação de artigo. E agora nós vamos poder pagar taxas de publicação de artigo de discentes e docentes também. Então, são questões que nós vamos ter que discutir nesse ano. E não sei se eu lembro de mais alguma coisa, isso foi o que eu lembrei hoje. Eu peço para a Deise, então, completar e ver como que nós vamos tocar isso daqui para frente. Muito obrigada, Helena. A ideia de encerrar essas 3 apresentações que nós fizemos de encerramento com essa fala tua é a consciência de que, com o encerramento das atividades acadêmicas esse ano, cada um vai tentar se reorganizar depois de tudo que aconteceu esse ano, e a gente gostaria muito que os nossos alunos pensassem essa reorganização tendo em mente a dimensão coletiva, né? Não só pensassem como vão reorganizar a sua própria pesquisa, o seu trabalho, mas que levassem em conta o programa e os desafios do programa dentro dos seus próprios desafios. A virtualidade tem inúmeros inconvenientes, mas no nosso caso, como nós temos muitos alunos que não residem em São Paulo, talvez ela seja uma oportunidade de um engajamento maior nas atividades do programa, né? Porque a gente tinha esse problema crônico de realizar atividades presenciais das quais muitos alunos não podiam participar, inclusive fazendo um grande sacrifício para vir fazer os créditos, né? Porque residem em diversos lugares. Eu acho que a grande adesão às nossas disciplinas, as disciplinas que a gente ofereceu esse ano, foi a prova de que existia essa demanda, né? Então, já que está dada essa situação, acho que a gente pode aproveitar e tentar manter um grande número de atividades virtuais ou semi-virtuais, como tu disseste, embora essas decisões não sejam tomadas exclusivamente por nós, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante que ficou claro para a tua fala agora. Em muitos momentos, esse ano, os alunos se dirigiram a nós pedindo respostas que a gente não tinha, né? Porque são processos decisórios da CAPES, do próprio CNPq, que mudou completamente a forma de pedido de cota bolsa. Vejam, tanto CAPES como CNPq dificultaram muito a nossa vida esse ano. A gente convivia com portarias novas a cada semana e o que caracteriza muito o governo atual, uma portaria vem, mal a gente toma conhecimento e tenta entender o conteúdo dela, ela já é modificada, às vezes dentro da mesma semana. Então, a gente muitas vezes não teve respostas para dar. E a mesma coisa acontece dentro da USP também. A USP muito pressionada com o seu plano de retorno, mas com idas e vindas, né? A gente viveu agora isso nos últimos dias, viveu no ano inteiro, na verdade. Então, a consciência de que nós vivemos um marco regulatório em mutação, o próprio sistema Qualis está em plena mutação nesse momento, né? A gente está tentando seguir o caminho que nos parece o caminho mais adequado dentro do que nós temos, mas as regras do jogo estão mudando durante o jogo. O que ficou claro agora na fala da Helena é que aquilo que nós sabemos que vai ser o norte, aquilo nós estamos tentando seguir e fazer. E nesse sentido, eu acho que nós somos realmente privilegiados por uma visão pioneira que houve quando da criação do programa, que apostou exatamente nas linhas certas, né? Naquilo que está sendo exigido agora, nós atendemos perfeitamente, mas temos outros desafios que a Helena já colocou para nos manter nesse patamar. E eu acho que, no fundo mesmo, eu queria te ouvir, Helena, e queria que a tua visão fosse compartilhada com os alunos que estão acompanhando o nosso seminário de encerramento,
porque eu acho que é um grande momento para nós, né? Apesar de todas as dificuldades que tu apresentaste e que vão persistir no ano que vem, não tem nenhuma dúvida de que elas vão persistir, as incertezas sobre toda a parte burocrática e regulamentar, como as agências de fomento vão evoluir, como o sistema de avaliação vai evoluir, né? Estamos num momento muito conflitivo, muito difícil, mas é também uma grande oportunidade de consolidar a área de saúde global no Brasil e sob o prisma da sustentabilidade mais ainda. Então, fica mais importante do que nunca o que a gente vem dizendo sempre para os alunos, de situar suas pesquisas dentro desse campo, enfrentar o desafio de como a Miriam fez, inclusive no pós-doc. É um desafio, mas é um desafio que nós precisamos travar. E eu queria terminar esse meu comentário convidando a todos os alunos a apresentarem trabalhos no segundo seminário de teses, que vai acontecer a partir de 24 de março do ano que vem. A chamada de trabalhos já foi enviada para todos os docentes e discentes do programa. Esse é um seminário do nosso programa, mas, com certeza, algumas partes dele ou totalmente serão abertas ao público, né? Embora a apresentação de trabalhos seja só para os alunos do nosso programa. Então, a gente encoraja todos a participarem, quem não for do programa, a acompanhar o seminário, que será integralmente virtual, porque eu acho que o seminário de teses é um momento maravilhoso, é um momento privilegiado para o conhecimento mútuo dos trabalhos, para a gente puxar essa agenda de pesquisa. Nós publicamos no início desse ano, nos Cadernos de Saúde Pública, um artigo coletivo dos professores do programa que contém essa agenda, né? Essa agenda que nós sonhamos, brasileira, de pesquisa em saúde global e sustentabilidade, com todos os nossos parceiros, né? A gente dialoga acredito que todos os que trabalham saúde global no Brasil hoje. O nosso programa dialoga de uma maneira ou de outra. E a participação nesse seminário de teses acho que vai ser muito importante. Aí abre o ano que vem, então a gente já vai ter uma atualização dessas questões todas que a professora Helena abordou. Vamos poder dizer como é que está a situação no início do ano que vem. E a gente torce mesmo para o engajamento constante de todos os atores, os professores e alunos no programa, para que a gente possa enfrentar esses desafios e aproveitar essa grande oportunidade. Eu disse isso ontem à noite e repito agora. Feliz do país que, diante de uma crise como essa da pandemia, tem especialistas capazes de intervir no espaço público, de produzir artigos, de dar respostas, no nosso caso, numa perspectiva crítica e independente. E todos vocês viram o quanto era necessário, o quanto foi importante ter pessoas capazes de ler essa realidade e de fazer sugestões, de fazer críticas no momento que a crise estava acontecendo. Se não fosse esse extraordinário corpo de professores, pesquisadores, especialistas em saúde pública, a situação teria sido muito pior no Brasil e no mundo nesse ano, né? Então foi também, ao mesmo tempo que a grande tristeza por a gente não ter sido capaz de reverter a terrível estratégia federal de resposta à pandemia, o quanto a gente pôde propiciar uma leitura crítica dessa resposta federal e o quanto a gente pôde influenciar respostas locais. Eu acho que foi algo que nos deu um novo fôlego em meio ao caos e a tristeza desse ano. Então, se sintam valorizados por ter escolhido essa área emergente que não precisa mais explicar por que ela é importante a partir de 2020. Né? E aproveito para fazer esse reconhecimento à Helena, ao professor Paulo Fortes, a todos que participaram da criação desse programa, porque foram realmente visionários e nós estamos colhendo os frutos desse pioneirismo nesse momento agora. Era isso, Helena. Muito obrigada pela tua fala e muito obrigada por todo o trabalho que tu fizeste esse ano e em todos os anos anteriores para a gente ir levando o programa da melhor maneira possível, e espero que a gente continue mantendo esse ânimo, o entusiasmo, o engajamento que tu tiveste esse ano, e que fosse, como sempre, um exemplo para nós. Imagina, eu que agradeço a todos. Eu queria aproveitar para agradecer o pessoal da TI aí que está
que organizou esse evento, mas também o pessoal da secretaria, a Vânia, o Carlos, que nos tem apoiado, a secretaria do departamento, também a Lúcia, só ressaltar uma coisa, assim, que eu acho que nós somos vistos como parceiros internacionais importantes nesse momento, né, na discussão do tema. Eu acho que vários de nós têm sido convidados a participar de grupos para escrever artigos e para discutir o tema, não só porque o Brasil é um dos focos principais da pandemia, mas também por conta dessa produção científica que tem sido feita aqui. Ontem mesmo o Jornal da USP ressaltou o papel dos cientistas da USP e os cientistas brasileiros nessa discussão do tema, não só na área médica, mas em outras áreas, né, das ciências sociais, do direito, e meio ambiente e tal, para discutir a pandemia, que tem sido destaque em âmbito internacional, né? Então vamos continuar nos esforçando e acho que a gente deseja um final de ano a todos. Não sei se nós vamos ter oportunidade de anunciar na reunião da coordenação do programa, que ainda temos mais uma esse ano, né? E um abraço a todos. E Miriam, mais uma vez, sinta-se abraçada por nós do programa. Esperamos que possa continuar cooperando conosco. Deise, grande beijo. Depois a gente se fala. Tá bom? Beijão a todos.